já estás. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Vamos dar só um bocadinho para toda a gente entrar. Bezinha, baixa o som disso, por favor. Baixa ali o som dela mesmo, por favor. Ok. Pronto, toma. Bom dia. Espero-vos bem. A energia está assim, não dá para definir muito bem, não. Adélia, bom dia. Antes que a tua salseja, que a japamola que me ofereceste. Bom dia, meus amores, bom dia. A minha filha colocou no meu pescoço hoje, mas eu acho que a roupa já tem demasiada informação. Vou-lhe colocar alguma coisa em cima. Então, essa minha Paula já aqui está. Está sim, senhora. A gente vai-vos falar desta série maravilhosa. Eu é que fico muito feliz. Bom dia, minha querida. Bom dia. Viva, viva! Tudo bem? Que bom, tudo bem. Então, está aqui, estou a dar aqui um bocadinho de espaço para entrarem também. Porque eu depois quero tirar os comentários durante um bocadinho para a gente falar, porque senão vais ficar sempre os comentários em cima da tua cara. Pois é, pois é. Então, vou só dar aqui um bocadinho de espaço. Bom dia. Que bom. Tanta gente conhecida. Muito obrigada por um sábado de manhã se predisporem a juntarem-se a nós. O tempo está péssimo aí, não sei, portanto. Tanto é bom, não foram para a praia. Então, mas aqui tem estado a semana toda assim. Está inverno, inverno, inverno. Bom dia. Bom dia, amiga. Das pontapés. Tenho as minhas duas filhas aqui, está bem, pessoas? Portanto, se ouvirem vozes. Não Bom, sei. são muito bem-vindas, são muito bem-vindas. Então, eu vou tirar, atenção, temporariamente os comentários, só para não ficarem na cara da Paula. E depois eu prometo que se der tempo, que nós no final abrimos às questões. Entretanto, se tiverem questões, vocês já sabem, tem aqui esta bolinha com um ponto de interrogação. Vão colocando lá as vossas questões. Já está, amor. Vão colocando lá as vossas questões e nós depois vamos respondendo à medida que, ok? Então, eu vou tirar os comentários, ver se sei fazer isto. Desativar comentários. Isso, pronto. Então, a partir deste momento, não estamos a ver comentários nenhums, porque senão a Paula vai ficar com aquilo e não fica nada com jeito para ninguém. Então, meu amor, primeiro vamos começar pelo princípio, que é o que é que são as constelações familiares? Vamos lá desmistificar isto. É muito interessante porque se tu fores à net procurar isso, não tens uma resposta óbvia, não é? Pois não. Nem única. Porque de facto as constelações não são uma coisa óbvia, mas eu gosto de ver isto de uma maneira muito simples. Então, as constelações são um caminho. E são um caminho de abertura de consciência. Se nós, quem viu a série percebeu que aquilo de facto é um caminho.
cada constelação que vamos fazendo vai abrindo algo. Vai abrindo algo que nós não tínhamos visto. E nas constelações o que fazemos é procurar a origem de um bloqueio. Ok? E qualquer que seja esse bloqueio, porque às vezes há ideias erradas de que as constelações só resolvem problemas no seio da família. Não é. Tudo o que bloqueia a nossa vida é porque existe um nó. Então nós temos que olhar para a origem deste bloqueio. Porque enquanto não olharmos para a origem, ele está lá. E vai se manifestando de diversas maneiras na nossa vida. Então as constelações vão procurar a origem de um bloqueio e vão procurar a origem ao nível da alma. E isto é super importante, porque nós nas constelações não trabalhamos com a mente. Porque a mente mente. Então, o caminho da alma é sempre a verdade. Então, as constelações o que fazem é trazem à luz do inconsciente para o consciente, do inconsciente da nossa história, da história da nossa família e até do inconsciente coletivo. Então, trazem à luz para que seja transmutado em amor. E eu gosto de resumir as constelações de uma maneira muito simples, que é as constelações colocam novamente o fluxo do amor onde ele ficou interrompido. E não sabemos há quantas gerações atrás ficou, porque nós podemos ser afetados por coisas que aconteceram até há 7 gerações atrás. Como, aliás, a série diz lá numa frase assim muito subtil, mas é verdade. E ninguém conhece a história do seu trisavô ou quadravô, mas está lá, na memória na nossa memória biológica. Então, as constelações fazem isso. Põem o fluxo do amor novamente onde houve bloqueios. E onde há amor não há bloqueios. Então, o processo é sempre esse, é procurar onde é que o amor ficou bloqueado no nosso sistema familiar. É isso, é simples. E importa dizer que o amor é o que é a origem, o princípio de tudo, do dinheiro, dos relacionamentos saudáveis, do sucesso, da saúde, do whatever que a gente considere como princípio, não é? Ou seja, esse nó, como tu explicaste muito bem, onde o amor criou, onde a falta de amor, se calhar, provavelmente criou, onde essa dor desvirtuou o amor, vamos ficou bloqueada, claro. E onde desvirtuou o amor, criou esse nó. Ao criar esse nó e não permitindo esse fluxo, ele vai interrompendo algumas leis, não humanas, mas energéticas, não é? Que de alguma forma que de alguma forma vão criando esses bloqueios nas nossas vidas de forma consciente e inconsciente, não é? Porque tu às vezes não... Agora temos que, se calhar, ir buscar aqui os exemplos da série, porque eu acho que eles são muito bons. Mas olha, Ana, deixa-me dizer uma coisa, porque tu estás a falar aí muito de amor e eu acho que é muito importante dizer o seguinte. Sabes que tudo o que acontece, e as constelações mostraram-me isso, tudo o que acontece num sistema familiar é por amor. Sim. E a série mostrou isso. Porquê é que a médica treme da mão? Porquê é que a outra tem medo da água? É um ato de amor, porque nós vivemos a nossa vida, a maior parte da nossa vida, por amor a alguém do nosso sistema familiar, a alguém ou a várias pessoas do nosso sistema familiar. É aquilo que nós chamamos o amor cego. Nós fazemos pelo nosso sistema o que for preciso, inconscientemente. Ok? Carregamos uma dor, carregamos um trauma, carregamos uma tristeza,
fazemos o que for preciso. E isto é um amor enorme. Só que é um amor cego, que não cura nada. Então, as constelações transformam este amor cego, que é enorme. Repara, às vezes há pessoas que estão 40 e 50 anos a viver uma história que não é delas, por amor a alguém do seu sistema. Ou a carregar uma dor que é da mãe, que é da avó, de quem quer que seja. E a repetir padrões, não é? E E a série mostra isso muito claramente. claro, esse é o Quando amor nós cego que repetimos não... padrões por essa lei do amor, não é? Porque acaba por ser uma lei do amor. O amor é uma lei universal. Depois nos pode levar à lei do pertencimento e do equilíbrio e às outras que fazem parte. Mas efetivamente essa lei do amor faz com que a gente inconscientemente atraia pessoas e padrões e relações e situações e experiências para que a gente possa trazer ao consciente, não é? Ao consciente individual e familiar e coletivo toda essa linhagem, todo esse bloqueio, não é? É, exatamente. E, portanto, quando nós conseguimos transformar esse amor cego no amor que cura, nós ficamos a viver a partir da nossa história. Só que, para isto, é preciso curar o que está lá atrás, é preciso soltar o que não é nosso e é preciso, depois, um processo que é muito interessante e que às vezes é muito duro, que é um processo de individuação e de separação do nosso sistema de origem. Porque a nossa principal necessidade é uma necessidade de conexão. Nós precisamos estar conectados. E onde é que é a nossa primeira conexão? É com a nossa família. Então, é muito difícil, muitas vezes, nós separarmos da família de origem. Mas só assim é que nós conseguimos criar algo novo. Porque senão andamos a repetir. Então as constelações fazem isso, transformam este amor cego pelo sistema familiar, por esta necessidade de conexão e de repetir padrões por necessidade de conexão, por necessidade de pertencimento, ok? Para um amor que é o amor que cura, que é nós conseguirmos construir a nossa história, honrando tudo o que aconteceu para trás e criando algo de novo. E só assim é que nós conseguimos criar algo novo e fazer algo pelo nosso sistema familiar. Ok? Se eu tiver a repetir padrões do meu sistema familiar, eu não estou a honrá-los. Eu estou a honrá-los, mas de uma maneira inconsciente, de uma maneira cega, de uma maneira que não cria algo de novo. Então o processo é sempre este. Por isso é que eu gosto de chamar um caminho. Ok? É um caminho. É um caminho de consciência, um caminho de vida, um caminho de honrar, um caminho de respeitar tudo o que aconteceu antes e conseguir com isso criar algo novo. Paulo, eu vou-te deixar a falar, eu volto já, não é? Está bem. Fico na companhia da Paula, eu venho já. Está bem. Então, as constelações são muito um grande processo de transformação e às vezes as pessoas dizem muito frequentemente, dizem, eu não conheço a história do meu bisavô, sei que ele se suicidou, mas eu não tenho nada a ver com isso porque eu nem o conheci. Pois, eu lamento, mas não é assim. Não é assim que funciona. Nós trazemos a memória biológica, está em todas as nossas células, de todo o nosso sistema familiar. Quer tenhamos conhecido, quer não tenhamos conhecido. E os nossos maiores vínculos são os vínculos ao nível da alma. Então, por que é que nós muitas vezes temos uma relação com uma pessoa muito forte que nem sequer conhecemos, com um tio que morreu, com uma avó que aconteceu qualquer coisa que eu nem o conheci. E as pessoas às vezes muito espantadas dizem, Paula, mas eu nem conhecia essa pessoa. E quando na constelação ela surge,
começam a chorar. Dizem sim, porque não é uma relação, não é uma relação visual, é uma relação de alma. Então, as nossas principais relações são relações de alma. E é isso que nos move. Então, as constelações são este processo de transformação. Muitas vezes as pessoas perguntam quantas sessões são necessárias, eu nunca sei, porque depende da história de cada um. E gosto muito de olhar para uma constelação como se fosse quando abrimos uma constelação, um constelador é um cirurgião, nunca sabe o que é que vai lá aparecer. Okay? Quando abrimos um campo de constelação, nunca sabemos, porque cada um tem uma história única. Não há regras nas constelações, há apenas um processo de observação. Então, é isto, é olhar sempre para aquilo que precisa de ser visto, para aquilo que foi ignorado, para aquilo que foi ocultado. Os segredos são das coisas mais prejudiciais num sistema familiar. Porque alguém mais à frente vai necessitar que esse segredo seja revelado. Eu não sei se vocês já refletiram porque é que há tantas crianças com problemas na escola, porque é que há tantas crianças com problemas de comportamento. Não é por acaso, não há acasos. As crianças são amor puro. E eu estou a ver em uma criança, por isso é que me surgiu esta mensagem, esta informação. As crianças são amor puro. Vocês, quando olham para aqueles olhos, veem amor puro. Não há mais nada do que amor. Só que elas são amor puro, mas zero de consciência. Ok? Então, elas fazem pelo sistema o que for preciso. O que for preciso. Então, e agora podemos pegar no exemplo da Segvi, que teve cancro, não é? Vamos pegar numa coisa se calhar mais forte, por amor ao sistema familiar. Claro, porque houve ali, há uma frase muito interessante que ela disse: as minhas células começaram a morrer a partir daquele dia em que vi o meu pai a ser assassinado. Começaram a morrer no dia em que o pai morreu. Exatamente, no dia em que o pai morreu. Porque há pessoas que dizem assim: eu não tenho uma boa relação com o meu pai e com a minha mãe, mas eu não faz mal porque eu estou longe deles. Não é assim. Nós temos dentro de nós todas as células do pai e da mãe. Nós temos o pai e a mãe cá dentro. Então, quando não estamos bem com o pai e com a mãe, isso vai se refletir aqui. Então, por isso é que as pessoas dizem com uma certa graça, dizem assim: Paula, as constelações vão se separar ao pai e à mãe. Pois é, tem que ser, é a base. Eles são o princípio masculino e feminino do universo na nossa vida, não é? Tudo, tudo. É o princípio do masculino e feminino, é a maneira como nós vemos a vida. Nós muitas vezes vamos olhar a vida não pelos nossos olhos, mas pelos olhos da nossa mãe, pelos olhos do nosso pai. Nós vamos olhar o masculino pela maneira como a nossa mãe viu o masculino. Nós vamos olhar tudo pelos olhos do pai e da mãe. Porque é isso que está cá dentro e que foi assim, nós crescemos com isso. Então, o processo é sempre esse, é nós percebermos o que é que nos bloqueia, o que é que nos prende ainda ao nosso sistema, ok? E livrarmos disso, ou seja, transmutar isso. Livrar não é a palavra certa, é olhar para isso com amor, okay? E construirmos a nossa história. Porque, para uma coisa, quando vimos a história da Ada, é muito interessante porque a Ada tinha muitos problemas de relacionamentos e as pessoas, claro que eu olhei para a série com os olhos sistémicos, que foi um bocadinho diferente. E, portanto, às vezes ela recebia chamadas da mãe, não atendia e as pessoas não relacionavam o que é que a mãe tem a ver com os relacionamentos e tal. Mas tem tudo a ver. Porque a mãe representa em nós muita coisa. Muita coisa mesmo. A mãe, como diz uma amiga minha, é muito assunto. É muito assunto. É muito Está assunto. pano para mangas, como costuma dizer. É muito assunto. Então,
a mãe representa em nós a relação com a vida. Isso A implica mãe, tudo, isso é tudo. Quando chega uma pessoa e diz assim, ai, a minha vida passa-se isto, a primeira coisa que eu começo a sentir é a energia da mãe dela. a relação com a comida, a relação com os outros, a relação com o dinheiro, todos os relacionamentos vêm da mãe. Tudo. A relação É com o corpo. é a origem e o pai é o destino, não é? Sim. A mãe representa a relação com o corpo, porque repara, a mãe traz-nos para a vida. Sim. Ok? Então, tudo o que não temos resolvido com a mãe, todos os mas que temos com a mãe, a vida vai-nos colocar esses mas à frente, de uma maneira ou de outra. Sim. E repara, relações de casal, que é obviamente assim o tema. O tema. O tema. Os relacionamentos, a saúde e o dinheiro são os 3 principais temas. Exatamente. Então, podemos pegar nesse relacionamentos a 2. Porquê que relacionamentos a 2 é o tema? Porque é que relacionamento, 95% das consultas são relações a 2 e agora têm surgido muitas doenças, etc. Porquê? Porque num relacionamento de casal, num relacionamento a 2, o homem e a mulher trazem uma história. E tudo o que não está resolvido na nossa história vai se manifestar ali. Quer queiramos, quer não. Então, o que é preciso? O que é preciso olhar quando alguém tem um problema de relacionamentos de casal? Primeiro que tudo, é importante olhar para a relação pai e mãe. Porque se alguma coisa aí não está resolvida, essa vai se manifestar. E principalmente com a mãe. Porque uma relação de casal é uma relação de intimidade, de entrega. Então, com quem é que nós temos a primeira grande relação de intimidade e de entrega na vida? Com a mãe. Então, mãe e relações de casal têm tudo a ver. Portanto, as pessoas dizem, porque isto, ou porque aquilo, ou porque não se entrega, ou porque não fala de emoções, ou porque não há uma verdadeira intimidade. Mãe. Portanto, aí é a base. Mas depois, mas isto sem culpas, atenção. Claro. Ok? Claro. Isto nós temos que tomar esta consciência e depois há aqui todo um trabalho por trás, não é? Claro. Agora dizer que a culpa disto ou daquilo é da mãe ou do pai, porque nós escolhemos este pai ou esta mãe exatamente por serem o nosso ponto evolutivo. Olha, e é muito interessante falar nesse tema da culpa, porque verdadeiramente, quando nós olhamos para as constelações e quando vemos uma constelação, nós percebemos que não há culpa. Não há. A culpa é uma ilusão da mente. Para nos defender e criar uma falsa segurança e gerar mais separação entre nós todos. Claro. Repara, a Ada culpava muito a mãe. Ok? Porque ela não teve no meu casamento, porque não sei o quê. E portanto, nós ficamos presos na culpa. É na ilusão. Ela só conseguiu ultrapassar o problema com a mãe quando ela percebeu a origem do comportamento da mãe. Sim, a dor. A dor que a mãe passava pela avó. E portanto, ou seja, nós na constelação, por isso é que é importante ir à origem. Não se fixa na atitude de uma pessoa. Porque a minha mãe foi isto, aquilo, aquilo outro. Sim, mas não há maior amor do que uma mãe pela filha. Não há. Agora, porquê é que a mãe não conseguiu mostrar esse amor? Isso é outra coisa. Mas há amor. Então, onde é que esse amor ficou bloqueado? E muitas vezes não é na mãe, é lá atrás. Sim. Certo? Então, é isso, é importante ir procurar sempre a origem, porque nós temos muita tendência de nos fixarmos na atitude. Porque ela é assim. Ok? Não, há algo que a levou a fazer isso. Há algo que a leva a ter aquela atitude. Então, nos relacionamentos, é importante olhar para a relação pai e mãe, mas depois disso, e que já é um grande assunto. É pano para manga. É pano para manga. Dá para chorarem umas 2 horinhas. Pronto, e às vezes não chega uma constelação. Sim. Mas por isso é que isto é um caminho, estás a ver? Ou seja, depois disso, é importante olhar
para as relações importantes de casal anteriores. E as pessoas perguntam-me assim, mas o que é uma relação importante de casal? Porque todas são importantes. Claro que todas são importantes. Relações de intimidade são relações importantes. Mas as relações que nos marcam e que precisam de ser olhadas são as relações em que houve um grande amor, às vezes aquele amor na adolescência puríssimo, de 15 anos, e que por alguma razão não conseguiu ser manifestado. Uma relação em que houve filhos, ok? Vivos ou não vivos. Às vezes as pessoas dizem-me assim, sim, eu tive uma relação com ele, fiz um aborto, mas ele nem sabe. Sabe. Está na energia. Ao nível da alma ele sabe, está no campo energético da relação do casal. Então, estão a ver, ou seja, é importante olhar para todas estas relações importantes e terminá-las bem. Porque se não estão bem terminadas, vão afetar todas as seguintes. E agora, se as pessoas pudessem ter os comentários abertos, perguntavam assim, mas então o que é que é Já preciso vai abrir. A gente já vai abrir. O que é preciso para acabar bem uma relação? Muita consciência, muita entrega, muito compromisso, muito trabalho interior. É tudo isso. Às vezes é preciso uma reverência, às vezes é preciso uma compreensão. Mas acima de tudo, é preciso perceber que não há acasos e que aquela pessoa que nos apareceu ajudou-nos a construir algo, às vezes a mostrar a nossa sombra, porque é nas relações a dois íntimas que nós somos confrontados com a nossa sombra. E, portanto, aquilo que é mais bonito numa relação quando termina é nós podermos dizer à outra pessoa, do fundo do coração, obrigado. Obrigado por tudo o que vivemos juntos. As coisas boas e as que foram menos boas, mas que fazem parte da história. E obviamente às vezes as pessoas dizem assim, sim, a minha relação com ele foi péssima. Mas houve filhos? Houve. Então não foi péssima. Então não foi péssima. Porque houve momentos muito bons. E aquele filho nasceu de um ato de amor. Nasceu de um ato de amor. Sim, porque vocês amaram-se. Sim. Aquele filho é pena, porque ou seja, como nós muitas vezes, por essas dores até inconscientes que nós temos e essas feridas emocionais inconscientes, levamos os relacionamentos até uma situação limite, claro, o que faz com que muitas vezes essa situação limite não dê a oportunidade de ver o bom. Parece que ficamos só presos no mal, sabes? Ficamos só presos na dor, ficamos só presos na mágoa, no ressentimento, na raiva, whatever, pronto, o que lá esteja. E não conseguimos transpor, a não ser que já tenhamos algum nível de consciência, porque é preciso, a parte da raiva também faz parte do processo de luto durante um tempo. É importante dizê-lo, mas nós, para fazermos esse processo de luto do final dessa relação, nós vamos ter que chegar aí. Nós vamos ter que chegar sempre a esse ponto de não, eu sou grávida, eu vivi isto e aquilo com aquela pessoa, eu amei aquela pessoa, eu casei-me ou whatever que eu tenha feito com a pessoa. Eu tive filhos, o que seja, às vezes podem ter filhos, mas podem ter viajado, podem, whatever. Claro. Mas as pessoas, nós ficamos tão presos na dor que não conseguimos ver o valor, porque acaba por ser o valor do amor que foi vivido, da experiência, da aprendizagem. Foi assim. Querida. Desculpem, mas hoje está no mínimo. Não, faz parte, as crianças fazem parte e é sempre tão bom tê-las ao pé de nós, porque elas só são amor. Então, Ana, é muito interessante, falaste aí numa coisa que, sabes que as constelações têm-me ensinado muito e têm mostrado muito, têm mostrado a ver a vida com outros olhos. E, por exemplo, falaste aí na raiva, é importante dizermos isto. A raiva tem sempre uma conotação muito negativa, ok? Mas o que eu tenho descoberto nas constelações é que
E isto é o campo que mostra, não é nada mental, ou seja, é muitas vezes uma constelação, nós vimos coisas que não tínhamos nunca visto. E muitas vezes o que as constelações me mostram é que pessoas que viveram com muita raiva e que guardam raiva são muitas vezes pessoas que tiveram histórias muito difíceis. E essa raiva é uma emoção que nos coloca na vida. A raiva muitas vezes é uma emoção que nos coloca na ação. Porque se nós não sentíssemos raiva, tínhamos sucumbido muitas vezes às dificuldades da vida. Então, a raiva muitas vezes tem um serviço, faz um serviço enorme à nossa história. Porque quantas constelações eu já vi de pessoas com raiva que se não tivesse sido aquela emoção, elas não estavam cá. Porque foi tão duro, tão duro, tão difícil, que foi a raiva que as colocou em ação. Exato. Então, não vamos olhar para nenhuma emoção a dizer que é boa e que é má. São como são, nós precisamos delas todas. Por exemplo, a culpa. A culpa é outra emoção que toda a gente sente ou sentiu na vida. Mas há dois tipos de culpa. Há uma culpa que nós carregamos de outra pessoa e essa culpa é muito pesada, ok? Essa culpa não nos deixa avançar. Mas há a culpa de crescimento. Sim. Já pensaram nisto? Para crescer, nós precisamos sentir culpa. Porque esta culpa é exatamente aquilo que eu falei há bocado. É a culpa de nós nos separarmos do sistema de origem. É a culpa da individuação. É a culpa da separação do sistema de origem. Então, para crescermos, temos sempre que sentir culpa. Mas essa é a culpa de crescimento. Então, isto, ou seja, é só para vos mostrar que, de facto, nós vivemos a vida de uma maneira, a maior parte das vezes, de uma maneira muito limitada. Vemos a vida com os olhos, muitas vezes, da mente. E as constelações abrem-nos a consciência. Nós, quando vamos a uma constelação, nunca saímos lá iguais. Mesmo, isto é muito importante, mesmo que não sejamos nós a colocar o nosso tema, mesmo que não o constelemos. Ok? Então, é isso. Portanto, o trabalho das relações de casal, voltando, é um trabalho, porque é onde tudo o que não se ficou resolvido na nossa história, na história da nossa família, se manifesta para que seja visto. Então, ok, vamos olhar para isso, para aquilo que precisa de ser visto. Portanto, é o assunto. O assunto. É o tema. O tema. Mas é muito interessante porque nos vários episódios, todos eles tinham problemas de relacionamentos. Isso era um ponto comum a todos, se a gente reparar, não é? E a verdade é que eu acho que nós estamos num ponto evolutivo, Paula. Não tem som, a mana já põe. Nós estamos num ponto evolutivo onde estamos a dar de tal maneira esse salto que, com consciência ou sem consciência, as coisas estão a ser trazidas de uma forma muito intensa a cada um de nós, exatamente para darmos esse salto evolutivo em toda a humanidade. Claro. E, portanto, fica muito difícil, mesmo para quem tem consciência ou alguma consciência, porque eu sou da opinião que a gente quanto mais sabe, menos sabe, e de nós às vezes conseguirmos, as minhas constelações trazem-me essa, como é que eu ia dizer? Ou seja, eu tenho a consciência, eu consigo olhar, mas eu depois não consigo ir além. Eu tenho que ir sempre às constelações para eu ir além, ok? Claro. Até porque eu tenho uma mente humana, não é? Tipo, então, não é? E eu acho, eu digo isto, eu acho que o universo, quando cria, nós tendemos a dizer que ele não criou isto de maneira perfeita e blá blá blá, o nosso ego, não é? Mas eu acho que o universo criou isto de forma tão perfeita que, por mais consciência que tu até possas ter sobre determinados assuntos, tu precisas do outro. Ok? Então, eu até posso ter consciência porque tenho a teoria e porque tenho, não é?
Mas quando eu quero ir para a prática da minha cura, eu preciso do outro. Eu preciso do outro na relação, eu preciso do outro no trabalho, eu preciso do outro na saúde, eu preciso do outro como terapeuta. Ou seja, o que é que a vida nos está sempre a mostrar? O quanto estamos interligados. Claro. Não é? Conexão. A conexão está lá sempre, ou seja, porque, e tu mesmo sentes dentro de ti, falta aqui qualquer coisa. E esse falta qualquer coisa é, ok, já tens aqui dentro de ti, agora vai lá fora, busca lá fora essa qualquer coisa, não é? Para mim as constelações são inequivocamente um salto quântico, não tenho outra descrição. Oh, Ana, porque tu disseste uma coisa muito interessante que é nós todos, não há histórias, não há vidas sem questões. Não há. Não há. Não. E só que antigamente a energia que tu tinhas um problema e dizias assim, mas eu agora não apetece resolver isto, porque até não estou bem, porque tenho muito assunto, porque olha, eu vou pôr isto para debaixo do tapete. E muita gente pôs muita coisa para debaixo do tapete. E não há problema nenhum. Gerações e gerações. Gerações e gerações. Não há problema nenhum, não era o timing. Não era. Agora, tu disseste isso muito bem. Agora nós, humanidade, precisamos dar um salto. E para esse salto não pode ser feito por uma pessoa. Não. Tem que ser feito por todos nós. Então, por isso é que estamos todos a ser chamados a tirar a poeira que está debaixo do tapete e olhar para ela. Tu nem imaginas a coisa que mais me comove é quando chegam pessoas com 80 anos e 80 anos a fazer a primeira constelação na vida. Eu comovo porque eu digo assim, isto é maravilhoso. Percebes? É mágico, porque elas dizem, eu nunca fiz nada na vida, mas eu quero olhar para mim. E eu digo, uau, bora lá, ajudar esta alma, percebes? Então é isso. Já não dá para meter debaixo do tapete. E tu disseste uma coisa muito interessante, que é, nós todos hoje já temos muita consciência. Sim. Eu sei que eu tenho que resolver um problema com a minha mãe, eu sei que eu tenho que resolver um problema com o meu pai, eu sei que tenho que resolver um problema. Mas qual é o passo a seguir? O passo a seguir é além da consciência, transformar. Porque a consciência já só não chega. Não chega. Não chega. Então, temos que transformar. E como é que transformamos? Através da dor. E de olhar novamente para aquilo que nos doeu, mas com outros olhos. A dor é muito interessante porque às vezes há pessoas que me dizem assim, eu não quero ir aí porque isso representa muita dor. Claro, claro. A gente tem que ir mesmo. Mas é onde nos transformamos. Sim. A dor é na dor que nós nos transformamos. Sempre. Só que não precisamos de reviver aquele assunto. Porque repara, quando há um trauma e um conflito, fica tudo registado no corpo. Então tem que ser transmutado ao nível do corpo, ao nível das emoções. Então tens que lá ir outra vez. Como ela na constelação foi ver o momento da morte do pai, a Sérvia, não é? Foi lá. Não é? Então é isso, por isso é que estes tempos nos exigem muita coragem de olhar. Muita. De olhar, de fazer novas escolhas. Claro. De, por exemplo, uma coisa super importante, incluir. É o tempo de inclusão. Enquanto houver excluídos num sistema, o sistema nunca está em equilíbrio. Nunca. Nunca. Então, o processo é sempre um processo de inclusão, de integração, de olhar para a dor com outros olhos, de transformar a dor em amor. E isto é muito interessante, porque sem julgamento, não há julgamento numa constelação. Não. Não há crítica, é apenas um processo de observação. Não há medo. Há uma constatação, não é? Tu É constatas algo, tu podes até sentir a emoção, eu falo por a minha experiência, não é? Tu sentes a emoção, que pode ser tua, pode não ser tua, não é? Ou tu já, quer dizer, na partida já a viveste, mas eu estou-me a lembrar da minha última constelação, que chorei Bobby Rei. E muitas das dores agonizantes que eu senti, inclusivamente no corpo físico durante essa constelação, não eram minhas, eram das minhas, da minha ancestralidade. Mas eu sentia ali, eu sentia aquela agonia, eu sentia aquela dor, eu sentia
aquela. E juro-te que nunca, por mais anos que eu vivo, eu não me vou esquecer, porque nós fizemos a constelação e nem sei se foi meia hora depois ou uma hora depois a minha mãe ligou-me e disse, acabou a conversa a dizer, é muito, filha. E eu fiquei, uou, tipo, não é que eu não saiba, sabes? Tipo, não é que eu não saiba o que as constelações fazem, mas uma coisa é tu saberes, outra coisa é tu veres, está ali, ok? Tu trabalhaste isto no teu pai e trabalhaste isto na tua mãe, e o resultado está. E eu posso dizer, tu sabes que eu aqui em 2 meses tenho aqui resultados com ambos de tipo, uou, sabes? Eu só fiz uma. Está bem, chorei durante 2 horas e meia, a virrei. Filha, mas agora já estou naquela que eu choro 5, mas que a malta se organiza. Claro, claro. É isso, tens que ir à emoção, tens que ir à dor, tens que Sabes que eu acho que esta série, pegando na série, porque, por exemplo, eu estou a partilhar aqui uma coisa minha pessoal, mas por muito que eu tenha partilhado ao longo deste tempo todo, nos grupos, eu sei lá, eu falo de constelações nos meus grupos há mais de 3 anos à vontade, bem mais. Pronto. Eu acho que só esta série trouxe as constelações para uma realidade. Ou tirou as constelações de ser uma coisa, sabes, o que é aquilo, sabes, de esotérico, tal. Aquilo é demasiado esotérico ou aquilo. E é muito bonito. E agora vou dar um spoiler, desculpem-me para quem ainda não viu os episódios todos. O que eu mais gostei, eu adorei o último episódio. Para já, eu estou a ver a série outra vez. Eu fui como a Paula, eu fui ver aquilo com olhos de terapeuta, eu não vi aquilo com olhos de ser humano. Mas o que eu mais gostei no último episódio foi a profissão dele. Claro. Porque isso ainda vem desmistificar mais, porque se criou a ideia também de que muitos dos terapeutas são pessoas que não tinham outra escolha profissional, o que também não é realidade. Não. Ok. Olha. E eu gostava muito, eu acho que a vida nos, pelo menos eu falo por mim, e pelas pessoas com que eu já partilhei, a vida, e não sei se está aqui a minha Susana, porque não temos comentários ativos, mas uma das minhas amigas costuma estar aqui, e ela sabe o quanto eu fui empurrada mais, com os pés e com as mãos, e com... foi até o meu corpo dizer, ou vais, ou não ficas. Tipo, ou vais ou morres. Tipo, ou vais para as terapias ou morres. E, portanto, entre ir para as terapias e criar filhos e morrer, eu escolhi a vida, não é? Porque tu vais ser empurrada para ir, não é? Da mesma maneira que tu vais ser empurrada pela doença para buscar a cura, ou tu vais ser empurrada por um divórcio para te conheceres, ou para ir buscar autoestima, ou amor próprio. Ou seja, a alma empurra-te, não é? Empurra-te sempre para o teu caminho. A gente tem 15 minutos. Bora. Ainda temos que responder a 20 perguntas. Então, olha, Ana, não sei como é que queres fazer e depois temos Quero só pegar num tema. Já pegámos um bocadinho na saúde, não pegando muito, mas vou pegar num tema que eu acho que é rápido e temos o exemplo na série, que é o dinheiro. Ok? Temos agora esqueci-me do nome dele. Acho que é Fica, né? Que eles chamam. Sim. Que tem. Da barriga, eu sei. Olha, não vou dizer muito rapidamente as questões, falar um bocadinho sobre a questão do dinheiro, mas é muito rápido. Acabou de falar com as meninas. Com a mãe, o dinheiro vem. E com o pai, o dinheiro fica. Isto diz tudo. Exato. Era só isso que eu queria que tu dissesse. É tudo, portanto, é isso. Agora temos que ir perceber, porque é que o dinheiro não vem e porque é que ele não fica. Exatamente. E quando eu digo mãe e pai, atenção, quando eu digo com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Isto não é só mãe e pai, pode ser linhagem feminina ou linhagem masculina. Ok? Mas a energia do dinheiro é uma energia feminina. E a energia da sustentabilidade, da segurança e do trabalho é uma energia masculina e da linhagem masculina. Então, esta frase resume tudo. Com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. E na série é bem visto isso, ou seja, ele até consegue ter dinheiro e fazer movimento, mas ele não consegue ter sucesso. Claro. E depois tu lembras o que é que aconteceu na relação dele com o pai. Ele veio-se embora. Ok. Portanto, é tudo isso, não é? Então é preciso
reatar esses relatos, é preciso pôr novamente o fluxo do amor onde ele foi interrompido. Eu tenho quase a certeza que uma das perguntas que está aqui, ainda não abri, mas eu tenho mesmo que fazer as pazes com o meu pai e com a minha mãe, ou seja, eu tenho que voltar a ter um relacionamento com eles. É muito interessante essa pergunta, porque às vezes há histórias muito difíceis e quando estamos a trabalhar traumas, e eu já fiz muitas e tive mesmo, e continuo a especializar nessa área, quando estamos a trabalhar traumas, aparecem histórias muito difíceis. Muito. E às vezes há situações em que mesmo por segurança da pessoa, é aconselhável não ter um contacto próximo com o pai e com a mãe. Mas portanto, não, para nós criarmos um relacionamento bom com o pai e com a mãe, não é preciso nós estarmos aos beijinhos e aos abraços, ter uma convivência diária. Não é preciso. É preciso nós respeitarmos o pai e a mãe internamente dentro de nós. O princípio da vida, não é? O princípio da vida, porque foram eles que nos deram a vida, com tudo o que eles viveram. E não há nada maior do que a vida. Então, quando nós honramos essa vida que eles nos deram, ao preço que lhes custou a eles, porque às vezes é um preço muito alto, quando nós honramos a vida, nós respeitamos, ok? E aí podemos seguir em frente com o pai e com a mãe internamente dentro de nós. O fluxo do amor começa. Claro. O problema é quando rejeitamos. Eu não quero saber nada. Então, quando rejeitamos uma parte de nós. Quando rejeitamos pai ou mãe, nós estamos a rejeitar uma parte de nós. E as pessoas perguntam-me assim, mas não consigo ir para a vida. Vais para a vida, só que não vais completo. Não, vais aos trambolhões. Aos trambolhões. E depois dizes, não gostei desta experiência. Exatamente. E o universo à frente vai pôr outra que é para ver se tu já ultrapassaste. E depois a gente diz, mas estou sempre a repetir este padrão. Pois. Quando está Então sempre... vamos pegar nas perguntas que é para a gente ter tempo de responder aqui. Olha, deixa-me só dizer também numa frase muito simples a questão da doença. Sim. Que é muito importante. Aliás, a série começa com um cancro, não é? Com a doença. Qualquer doença física tem essencialmente, portanto isto não é nunca exclusivo, tem essencialmente a ver com 3 coisas. Relação mãe, excluídos, e quando são doenças que podem levar à morte, há de certeza excluídos. Quem é que foi excluído? E conflitos. São as 3 grandes origens de uma doença física. Vou só acrescentar uma coisa que se calhar é importante aí na questão dos conflitos, porque todos nós temos conflitos internos. Todos. Só que nem sempre eles são nossos. Claro. E isso era muito importante também vocês reterem desta live, porque nós às vezes debatemos-nos com conflitos internos que achamos, porque já os vivemos várias vezes e ao longo dos anos, que são nossos, e quando a gente vai à origem, como diz a Paula muito bem, eles não são nossos. Ok? E às vezes é muito duro, porque lá vem a tal culpa, e lá vem a tal rejeição, e lá vem a tal raiva, e lá mesmo dentro da constelação todas essas emoções vão ter que vir ao de cima de porra, mas porque é que não resolveram? Porra, porque é que não fizeram? Porra, sabem? Às vezes essa vontade de querer dar um murro na mesa, a tal raiva muitas vezes, e ela dá esse coice que todos nós às vezes precisamos. Então eu diria que o princípio básico, primeiro que tudo, da doença é o conflito. Porque no conflito estão-se excluídos. E está... Sim. E está a mãe. E está a mãe. É o conflito com a mãe, conflito com alguém excluído, conflito com alguém na família. Na realidade é o conflito com a vida, não é? Com a vida? Claro que é. O conflito com a mãe é o conflito com a vida. Então vamos aqui às perguntas, senão a gente não tem como dizer Olha aí as 2 ou 3 assim mais... Eu vou ser muito sintética, muito... Olha, agora não me está a deixar abrir, está bonito. Ana, isto quer dizer que se calhar temos que fazer outra live. Até tenho que tirar isto do... Olha, o meu telefone bloqueou. Não patanisca. Esperem. Consegui.
Tive que fechar e voltar a abrir. Ora, a série que nós estamos a falar é a série Um Novo Eu no Netflix, que é o tema desta live. Esta responde já eu. Ok. Esta já respondemos. Questões, problemas de pele têm origem na raiva e relação de conflito. Já respondemos às questões da doença. Se alguém da família já constelou, é necessário mais alguém o fazer? Posso dar o meu exemplo? Essa pergunta é super interessante, porque às vezes há uma coisa essa pergunta responde-se de uma maneira muito simples, que é todos nós estamos ao serviço da família. Todos. Quer queiramos, quer não. Então, não é por a irmã ter constelado que eu não vou constelar. Claro que, porquê? Porque cada um tem a sua história. Nós temos a mesma mãe, mas eu tenho determinadas percepções da minha mãe e a minha irmã tem outra. Completamente Então, não é por uma ter constelado, bem ter constelado, que eu não tenho constelado. Nós temos que constelar se irmos que temos algum bloqueio na nossa vida. E até porque, imagina, mesmo que vão trabalhar o mesmo tema, uma doença, ou dinheiro, ou relacionamentos, vais trabalhar pontos diferentes. Claro, percepções diferentes, memórias no corpo diferentes. Sim, então é muito importante. Eu e a minha irmã mais nova, que somos só filhas do mesmo pai, combinámos uma constelação. Vamos as duas, a constelação com a Paula, trabalhar o mesmo tema. Porquê? Porque e combinámos mesmo de propósito de vamos as duas, que é para isto ter mais impacto na nossa, neste caso, ela também vai trabalhar a feminina, não é? E eu também, mais diferentes. Diz-me, amor. Não tem nada. Mas na linhagem ancestral do nosso pai, ou seja, no masculino, nós vamos trabalhar as duas o mesmo. Quer dizer, de formas diferentes. Ela há de buscar umas coisas e outras, mas... E a ti a origem do problema pode ser uma, e com ela a origem do problema completamente diferente. Então, sim. É muito importante, todos estamos ao serviço da família, cada um à sua maneira. Às vezes as pessoas dizem assim, bolas, Paula, mas tem que ser eu a resolver isto. E eu digo assim, olha, isso eu não sei responder. Pergunta lá em cima, porque isso eu não sei, mas todos estamos ao serviço da família. Olha, está aqui uma pergunta também interessante. Quer dizer, elas são todas, não é? Infertilidade. Sem causa aparente. Ou seja, não há uma causa física aparente, mas a infertilidade manifesta-se. Olha, infertilidade, aquilo que as constelações me têm mostrado, tem muito a ver com dores da maternidade, mulheres lá atrás que morreram no parto, abortos. Ou seja, pessoas excluídos que ainda há na linhagem familiar. Olha, vou contar muito rapidamente uma constelação de uma rapariga que veio ter comigo. Olha, eu quero engravidar e não consigo. Quando pusemos a constelação, ela tinha tido 3 abortos e energeticamente aquelas crianças ela ainda carregava no útero. Muito duro. Então, como é que havia espaço para mais um? Não havia. E um ser vivo não queria se juntar onde havia energia morta, na realidade. Energia morta. Então, há muitas dinâmicas à volta. Não, há sempre muitas dinâmicas à volta de um caso. Não é uma... ou seja, não é. Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso, mas aquilo que as pessoas me têm mostrado é que tem infertilidade, está sempre muito relacionada com os dores do feminino e da maternidade. Ok? Às vezes com abusos lá atrás. Muita coisa. É. Eu recuso o meu corpo feminino, tive anorexia nervosa durante mais de 10 anos e sinto uma urgência na minha alma. Sim. Anorexia, sabes qual é o movimento interno inconsciente que está por trás de uma anorexia? É por quem é que ela quer morrer? Eu morro por quem? Por amor a quem? Porque uma anorexia, no limite, pode levar à morte. Sim. Então, o que está na alma dela é um desejo de morrer inconsciente por amor a alguém. Um excluído. Sim. Alguém, pode ser uma mãe que partiu, percebes? Normalmente está muito relacionada, porque é o corpo, está muito relacionada com a mãe.
Mãe, uma avó, Uma mãe, uma avó, uma avó. pessoa que a criou. Percebes? Às vezes não somos criados pela mãe, mas há uma pessoa que foi super importante na nossa vida e, portanto, tem muito a ver com isso. Com por quem é que ela quer morrer? Por quem é que eu quero morrer? E a transformação aqui é dizer tu por ti e eu por mim. Olha, ter filhos hiperativos com déficit de atenção que leva a problemas familiares. Coito, pobres crianças, vamos dizer. Pobres crianças. Olha, aí também respondo Eu com uma, quando toco as crianças eu fico sempre. aí respondo com uma frase que é: não há crianças difíceis. Não há. Não há. Há pais com questões para resolver. Concordo. Quando aparece uma mãe a dizer, eu quero que faça uma constelação ao meu filho, eu pergunto sempre a idade e digo, não, eu vou começar por si. Porque a criança, eu já disse isto há bocado, a criança é um amor puro. A criança, quando tem qualquer problema, qualquer manifestação, ela está a pedir para algo ser visto. Sabes o que é que eu noto na minha experiência profissional dos últimos anos de pessoas que se queixam recorrentemente com déficit de atenção, filhos com déficit de atenção, eles têm pais autistas emocionais. Claro. Ok? E essa mãe que não recebe a atenção que queria desse pai, e se calhar esse pai que não recebe dessa mãe, ok? Isso vai se refletir nessa criança, Claro. vai estar com aquilo que se chama a cabeça na lua, porque ela vai estar. Eu gostava tanto que tirassem. Isto do déficit de atenção a mim começa-me a mexer mesmo com o meu sistema nervoso, porque implica muitas vezes estarem a medicar, diz meu amor, crianças de forma desnecessária. Quando eu estava no teu lugar, então, mas vai para lá? Olha, eu vou contar, enquanto a Ana está ali, vou contar só uma constelação de uma criança que na aula, na sala de aula, nunca estava com atenção. A professora estava a dar e ela estava sempre com atenção na janela. Sim. E a professora chamou a mãe e disse, olha, o que é que se passa com esta criança? Passa-se alguma coisa? O que é que ele é em casa? Porque ele aqui está sempre na lua. E a mãe disse, não, ele em casa está presente e ajuda e tal. E a professora perguntou, olha, então, e o que é que acontece? O que é que se passa em sua casa? Ela diz, não, não se passa nada e tal. E a professora perguntou, e consigo? E a mãe começou a chorar. Eu há um ano tentei me suicidar. Então aquela criança estava energeticamente a tomar conta da mãe. Sim. A atenção dela era junto da mãe. Então as crianças fazem o que for preciso dos pais. Portanto, não há crianças com problemas. Pela lei do amor, para chamar a atenção, para repor o amor, vão adotar o comportamento, a doença, o que for necessário para que seja reposto. Portanto, quando há uma criança com problemas, é importante olhar para aquilo que a criança está a pedir para ser visto. A dinâmica familiar. É só isso. Também acho. Bem, a Paula, onde é que ela faz constelações? Em Lisboa, online, pessoas, está bem? Respondo já por ela. Já falamos deste tema. As relações de irmãos e conflitos entre irmãos. Amores, não dá para responder a tudo, mesmo que Não, conflitos têm sempre a ver, quase sempre a ver com excluídos. Sempre. Então, quem é que falta aí na linha dos irmãos? Quais foram os abortos? Não interessa se foram provocados ou naturais. É importante colocar a ordem. Então, muitas vezes o irmão mais velho acha que é o mais velho, mas não é. E carrega sempre um grande peso. Às vezes o irmão mais novo coloca-se no lugar do mais velho por diversas razões e isso causa muita perturbação no sistema. Às vezes, quando há um divórcio, há um filho que se coloca no lugar do pai que saiu ou uma filha que se coloca no lugar da mãe. Isto é um amor profundo, mas que vai criar muitos problemas na relação entre os irmãos. Sempre que alguém não está no seu lugar, isso cria conflitos.
Na sua Então, vida e na vida e nos relacionamentos com os outros. exatamente. Então é isso, é preciso olhar para a origem desse conflito. Diz, amor. Eu não quero jogar a rua comigo. Amor, já vamos, está bem? Eu vou jogar sozinha, então. Ai, Paula, estão aqui temas que eu acho que são tão profundos que não dá tempo para nós os abordarmos como eles merecem, está bem? Ok. E portanto, se calhar depois fazemos uma live só de perguntas e respostas. Boa, O que tu boa. achas? Acho uma excelente ideia. Pronto, a Paula vai de férias. Quando ela voltar de férias, a gente faz uma live de perguntas e Boa. respostas, está bem? Aliás, também devia estar de férias, mas pronto. O Urano está doido lá em cima no céu e a volta quer mais que se aguente. Então, o que é que nós vos queremos dizer? Queres dizer tu ou queres que eu diga? Não, diz tu, claro. Então, pronto, a minha alma tem um conceito de férias muito estranho, porque eu supostamente esta semana estava de férias, mas ela deu para borbulhar. Pronto, não me deixa dormir e ainda me dá ideias para trabalhar. E portanto, na quarta-feira estávamos a falar as duas sobre a série, né? E da série passámos para organizar um retiro as duas, que será em novembro, em data a anunciar, está bem? Vou abrir os comentários, senão eles matam-nos. Pronto, já temos os comentários ativados. Agora sim já vos estamos a ler. E portanto, como é que vocês vão saber sobre esse retiro, que tem vagas limitadas, como devem calcular, pela newsletter, está bem? Pela minha e pela da Paula, nós vamos preparar isso com muita calma. Estou dentro. Já temos um nome para o retiro, não é? Queres Já partilhar? temos. Partilha tu, Paula, que é para não ser eu a dizer. Eu não aceitei, portanto, Paro. porque as ideias foram vindo e eu não. Nós, na realidade, queríamos lhe chamar um novo eu, mas temos aqui algum receio com os direitos de autor, não é? Sim. E, portanto, a gente vamos lhe chamar o nascer de um novo eu, porque é assim que nós vamos terminar o nosso retiro. É cada um dos participantes a recriar um novo eu e alinhar-se efetivamente com a sua alma, não é? Alinhar-se, quer dizer, nem é aspas, é alinhar-se mesmo com a sua alma. E Já não há tempo para não fazer isso. já não há, não temos, não dá. Não dá. Pronto. O que tem acontecido nos últimos anos é que eu mando pessoal para a Paula manda pessoal para mim, a gente tem jogado ping-pong. Só que isto está a atingir uns níveis a nível coletivo que não dá para continuar no 1 a 1 e, portanto, a gente tem que. Eu já tinha ideia de organizar um retiro com os meus grupos da criança interior, no final do ano já lhes tinha prometido. E senti que o melhor retiro que efetivamente posso oferecer é trabalhar com a Paula e as duas com aquilo que ambas sabemos, que é muito da prática, da teoria e da experiência da nossa vida individual, trazer-vos então um retiro que irá decorrer em novembro, mas nós só vamos anunciar mesmo pela newsletter, está bem? Como dizia, os meus grupos são tão intuitivos, Paula, que eu pus lá a nossa live e houve logo uma que disse assim: vou já fazer as malas. E eu comecei-me a rir, porque já estão tão ligados a mim. E eu comecei a rir e disse assim: bem, não vou dizer nada, vou-me aguentar até. Olha, mas elas começaram a dizer uma coisa, outra dizia outra, que eu às tantas disse assim: façam lá as malas, que vai acontecer. E portanto. Não é? Porque não há vagas, portanto vai esgotar. Sim, vai esgotar porque temos um número limitado de pessoas que conseguimos, mas também fiquem descansados e descansadas que será o primeiro de muitos, está bem? Se quando esgotar, a gente marca logo o outro a seguir. E prometemos vir cá fazer uma live de perguntas e respostas, ou várias, pronto, à medida também que a gente for sentindo. O que a gente vos aconselhava mesmo é porque os primeiros 8 episódios já estão. Nós não quisemos falar muito, porque a gente já viu tudo e não queremos ser spoilers. Okay? Claro. Então, o Mateus vai, ai senhores, este quer trazer o filho que tem meses, mais a mulher. Tragam pessoas, eu se a Paula aceitar crianças, eu por mim. Eu não recuso ninguém, então. Há crianças de 5 anos a assistir a uma constelação em grupo, brutal, com a morte do pai. E no fim, a criança agarrou-se a mim às minhas pernas e disse-me assim: muito obrigado, gostei muito. Porque ela foi para o lugar dela, não é? Na realidade. Não sei se este primeiro a gente vai abrir a crianças, mas se não abrirmos este, eu gostava muito de abrir um
depois para adolescentes ou pais e filhos. Ai, isso é maravilhoso. Adoro trabalhar com adolescentes porque a vida deles muda logo completamente, não é? Ai, só os pesos que eles não carregam, pessoas. É... Exatamente. Ai, vá, eu me aguento sem chorar, Paula, por amor de Deus. Eu também já me emocionei várias vezes. Pronto. Pronto, Coração, sinal que temos coração. sim, para já vamos tratar os adultos, porque Ok. a gente já arruma muita coisa, mas está prometido, Ruben. A gente promete uma enquanto, nem que seja só um retiro de um dia, onde possamos abrir esse campo. Diz-me, Mamãe, pode falar, não é? Também acho que sim. Já vai acabar, Madalena querida. Olha, vou ocupar o meu lugar de mãe e desocupar o meu lugar de terapeuta, se faz favor. Tia e sobrinhos também é válido, sim. Ok? Boa. É válido toda a família, ok? Nesta, efetivamente, no primeiro, vamos pedir que sejam só adultos, está bem? Porque acho, porque eu já estive a ver a astrologia, onde é que vai estar a lua, e já estive a ver isso tudo, então é muito importante que sejam sempre. Nós somos os ancestrais dos nossos. Então é importante que nesta primeira edição que eu e a Paula vamos fazer, que os ancestrais ocupem o seu lugar já das próximas gerações. Depois vamos abrir o campo a tudo, está prometido. A crianças, a adultos, a primos, festivos. Se nesta vocês tiverem primos, irmãos, whatever, que queiram vir, desde que já sejam maiores de idade, por nós, tudo bem, está bem? Mas depois abrimos mesmo, para já nós sentimos que o tema será mesmo o nascer de um novo eu, ok? No primeiro dia vamos trabalhar o pai e a mãe, ou a ancestralidade feminina e masculina, ou a energia feminina e masculina. E no segundo dia vamos trabalhar este campo de cada um de nós criar mesmo um novo eu. E portanto, olha, já estão aqui a dizer que ainda se vão encontrar contigo nas consultas. Pois, algumas sim, algumas se calhar sim. Mas A minha Fátima está farta de chorar desde que a gente começou lá. Já tens mais. Foi a Fátima topou logo, assim que o live, a Fátima disse: elas vão fazer um retiro as duas. E eu caladinha que não rato. Eu assim, espero que ela não diga mais nada no grupo. E ela, teca. Pôs logo não sei quantas a fazer as malas com elas. Portanto, nós estamos só a criar as melhores condições para vos receber, porque já estamos em novembro. Diz-me, estás farta? coitadita, Sabe o que é que eu adoro nas crianças? É a honestidade das pessoas. Adoram. Então, pronto. Fiquem atentas à live, que eu vou. À live. Também à live que vamos fazer uma próxima. Fiquem atentas que eu, durante os próximos dias, mais a Paulinha, vamos tratar de criar o e-mail e vocês vão receber, está bem? O número de vagas, o número de pessoas, o local, as condições, está bem? Vão receber isso tudinho no vosso e-mail. E guardem, quem colocou questões hoje que queira ver respondidas, guardem nas notas dos vossos telemóveis, ou não guarde, porque depois também vão sentir no momento, quando nós fizermos a próxima live de perguntas e respostas de constelações, vocês podem colocar, e aí sim, nós já não vimos explicar o que é as constelações e o que é... Mãe, hoje eu quero comer sushi. Tá. E depois nós vimos cá só responder essas questões. Dizer-vos também que à partida a live vai ficar gravada, mesmo que não fique, porque o senhor pode não permitir do Instagram, que eu vou conseguir tirar o vídeo e ficará no meu canal. Mãe, agora é o sushi, depois é a massa. Tá bem. E pronto, ela faz as emendas e tudo, pessoas não precisam de trabalho nenhum com ela. Já perdi-me. Ai, Paulo. Não, que pode não ficar gravado. Que depois eu e a Paula vamos colocar nos nossos canais do YouTube também, está bem? Papéis. Manda beijinhos às meninas. Assim, Querida Madalena, estamos beijinho. muito obrigado por terem roubado 1 hora do tempo da minha mãe comigo. Gostei muito de ter aqui. Ela vai representar as crianças e as próximas... Aliás, tenho a mais velha e tenho a mais nova. Elas estão a representar as próximas gerações, por isso é que vocês também estão a sentir a energia dos filhos e da família. Claro. Está bem? Okay. Então, deixar-vos um grande beijinho, um bom fim de semana, minha querida Paula, boas férias. Obrigada por despenderes do teu primeiro dia de férias para vires aqui connosco. Tá, obrigada a todas e todos vocês que despenderam um bocadinho do vosso sábado.
e a gente dá notícias, está bem? Beijinho, obrigada a todas. E a ti, Ana, um especial. Beijinho, meu amor. Beijinho. Gratidão. Mas já, Bom fim de semana. mãe, agora eu